Olá, boa noite, meus amados, e a paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem, todos aqueles que futuramente nos ouvirão através deste canal. E nossa palavra de hoje, já que estamos no mês, na semana, nos dias que antecedem uma das datas mais apreciadas e comemoradas, por muitos, de diversas religiões, e até mesmo aqueles que não têm ainda uma religião definida, um credo, confesso, que anualmente, viver esse momento. Para alguns, festejar, para alguns reunir a família em torno de um banquete, para alguns o ponto mais alto dessa festividade seja as trocas de presentes, para outros é o momento das reconciliações, dos encontros, daquilo que aconteceu no passado e que trouxe descontentamento para ambos as relações, e essa data faz com que essas pessoas pensem, reflitam e entendam que é um momento de fazer as pazes, de estarem mais uma vez na mesa, de trocarem abraços, beijos, presentes e tantas outras. Para alguns é o mês em que se sai para muitas lojas, os shoppings, para comprar sua roupa mais adequada para esse momento. Para outros é o período em que se traz para sua sala e ali ornamenta, aquela sala com uma árvore de Natal, fazendo menções de algumas coisas que lembrem, esse momento. Estamos falando exatamente dessa data que acontece anualmente, no dia 25 de dezembro, que é o Natal, e que se identifica e que se reconhecem, que essa data, que esse momento, que essa palavra Natal, ela vai exatamente lembrar, conscientizar as pessoas, a humanidade, que nasceu Jesus, que foi exatamente nesse período, na interpretação de alguns, embora não há de fato uma prova real de que esse mês teria sido o período em que Jesus nasceu. Não é confirmado de forma nenhuma. Mas o que eu quero chamar a atenção nesta noite, nessa reflexão, e o texto que nós vamos ler, que o Natal ele é muito mais do que isso, ou não é nada disso do que se compreende humanamente. Dentro dessas preparações festivas, muitas delas regada com muita comida, com muita bebida, é apenas mais uma data, provavelmente para alguns religiosos, e que em breve ela vai passar e tudo volta a ser a mesma coisa. Ou seja, ela não tem de fato uma força, porque Jesus, na maioria das casas dos que estão comemorando o nascimento da pessoa de Jesus, ele não está presente, nem no dia do Natal, propriamente dito, das nossas interpretações, e nem depois, porque pode-se ter tudo ali naquele momento, menos Jesus. Lembramos da figura, dos personagens que vão fazer parte dessa data
desse dia, que vão estar presentes nas catedrais, nas casas. São elementos, figuras que vão ali representar o Natal e que nós não encontramos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nenhum desses elementos como símbolo, como interpretação de fato do nascimento de Jesus. Mas, afinal de contas, apesar de que todos os anos nós tentamos conscientizar as pessoas, e principalmente aqueles que estão no nosso círculo de relacionamento, que fazem parte da comunidade cristã, de que o Natal não é essa correria frenética, às pressas para comprar sua roupa, para que naquela noite possam expor uma roupa bonita, porque ali é a noite de Natal, né? Então, essa consciência da compra, do consumismo, do materialismo, dos presentes, ele foge totalmente à realidade do Natal. É por isso que quando você lê, quando nós lemos na Escritura, quando nós procuramos entender o que é o verdadeiro Natal, nós então vemos uma contradição. Nós vamos ver um afastamento, um divórcio da relação do Natal verdadeiro para os Natais dos dias de hoje. Como ele está distante. Mas nós temos que procurar a verdade. Nós temos que buscar entender o que é o verdadeiro Natal. E se nós, claro, dissermos para você e para vocês que nos ouvem, que o Natal ele já estava agendado desde a eternidade, não é? Desde a eternidade que esse Natal verdadeiro, que nasceu em primeiro lugar de uma iniciativa divina, como todas as coisas, todas as aproximações entre o homem e Deus, ela sempre acontece pela iniciativa divina. A culpa encoberta sempre veio da parte de Deus. Deus sempre procurando solucionar, tomar a iniciativa, não é? Providenciar os meios para essa aproximação, para esse cuidado, para essa relação que nós mesmos, o ser humano, quebrou quando ele pecou. Então Deus tem caminhado desde a eternidade passada até hoje, tentando sempre essa aproximação. Por isso eu posso, em primeiro lugar, quando você diz, pastor, o que é o verdadeiro Natal? O verdadeiro Natal começa com uma iniciativa de Deus. E eu queria ler aqui um texto, né, para você, no capítulo 2, melhor dizendo, capítulo de número 1 do Evangelho de Mateus, o versículo 18 em diante, ele vai mostrar como, de fato, Deus tomou a iniciativa de mostrar o que é, de fato, o verdadeiro Natal. Então, deixa eu ler com você, e se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo 18 a seguir, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, não haviam casado ainda, né? Sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo infamar, constranger a sua futura esposa, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, enquanto ele pensava, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, essa é a história do Natal. Se você procurar toda a Escritura, né, sobre esse assunto, esse momento, essa revelação, né, essa Escritura, nesse texto que eu acabei de ler, vai de fato nos revelar o que é o verdadeiro Natal. E eu disse no princípio que o verdadeiro Natal foi uma iniciativa de Deus. Desde a queda do homem, desde a queda de Adão, e quando essa queda, esse pecado consumado na vida do primeiro casal vem de encontro ao resto da humanidade, fazendo com que a humanidade leve um tombo, uma queda, até os dias de hoje, Deus começou a planejar, Deus começou a projetar, a realizar um plano para esse resgate, para essa nova relação. Deus não estava feliz em ter perdido a relação com o homem, o contato, por causa do pecado de Adão e Eva. E ele mesmo tratou de gerenciar todos os elementos, todas as possibilidades para essa aproximação e para essa justificação que jamais iria sair de cada um de nós. Porque nós não temos como nos justificar diante de Deus. Mas Deus, ele providenciou. É por isso que eu falei no início, que o verdadeiro Natal, ele começou com uma iniciativa de Deus. Quando a promessa ecoou pelos séculos que um dia iria nascer aquele que iria salvar o seu povo. E hoje nós estamos vivendo essa realidade. Jesus cumpriu essa escritura. Então esse é o Natal. O Natal que se comemora hoje está longe, está divorciado do verdadeiro Natal que nasceu em primeiro lugar no coração de Deus. Então, quando você lê esse texto e olha os detalhes, você vai perceber se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo, você vai se despertar e entender, poxa, como eu comemorei durante tantos anos de forma inequívoca, errada, o verdadeiro Natal. O Natal está aqui, a revelação é essa. O Natal é o cumprimento de um plano de Deus. Por que eu digo que é o cumprimento do plano de Deus? Olha o versículo 21, que diz aqui para nós, nesta noite, nesta leitura que nós acabamos de ler. Olha o que diz o versículo 21. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então você pode ver que nesses versículos que eu acabei de mencionar, de ler neste momento, nós vamos
identificar que o Natal é o cumprimento de um plano de Deus. Ou seja, antes de tudo isso se concretizar, antes de tudo isso acontecer, Deus já havia planejado, Deus já havia projetado esse momento. Então, é o cumprimento de um plano que nasceu muito antes, que aconteceu muito antes da existência da maioria das pessoas nesse universo. Então, o Natal é isso, é uma intenção de Deus, é o cumprimento de um plano, como todas as coisas que acontecem na relação de Deus com o homem. Não é o homem que elabora, não é o homem que constrói esse plano, mas o próprio Deus. Então esse é o cumprimento, esse é o verdadeiro Natal, que prova que é o cumprimento do plano de Deus. Para quê? Para trazer salvação para o seu povo. Não é isso que o versículo 21 diz? Olha só, ela dará luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo. Então, quando a gente está diante dessa data, que o correto não é só nesse dia, não é só essa cultura, nós não comemoramos esse Natal histórico, nós não comemoramos esse Natal festivo. O Natal que nós comemoramos é o Natal da consciência e da compreensão de que, de fato, esse era o plano de Deus. Então, todas as vezes que eu olhar para esse texto, todas as vezes que eu me lembrar de tudo que aconteceu, do planejamento de Deus, do cumprimento desse plano, eu vou estar diante do verdadeiro Natal. Não é o Natal da árvore, não é o Natal das bolinhas, não é o Natal das caixinhas de presente, não é o Natal da roupa nova, não é o Natal da reconciliação, apenas influenciado por esse momento. Porque a maioria das pessoas que se reconciliam, que são tocadas, né, para fazer o bem, você vê que as pessoas vão estar mais generosas no mês de dezembro, as pessoas vão pensar em fazer o bem, em fazer cestas básicas, em ajudar, em visitar hospitais. Então, tudo isso é uma interpretação errônea do Natal, porque essa prática ela não deve ser apenas nessa data. A prática de generosidade, de fazer o bem, da reconciliação, ela deve seguir a nossa vida os 365 dias do ano. Não precisa uma data histórica me despertar para fazer tudo isso apenas em um mês, apenas no mês de dezembro, porque em janeiro volta tudo a ser a mesma coisa. Portanto, o Natal é a consciência dessa obra, dessa vontade de Deus, desse plano de Deus que foi de fato cumprido na data prevista, que Deus de fato decidiu que aconteceria. Então, o verdadeiro Natal é isso, é o cumprimento do plano de Deus para salvar o homem. Quando se falar o que é o Natal para você, você diz: o Natal é salvação para nós, porque é isso que diz o versículo de número 21. O Natal é liberdade para nós do pecado, porque ele diz no versículo 21, ele salvará o seu povo dos pecados. Veja que como nós estamos distantes, né, da realidade do Natal. Será que nas mesas natalinas, que vai acontecer daqui a alguns dias, 2, 3 dias, as pessoas vão estar diante dessa mesa e alguém vai ter a coragem de dizer: gente, o Natal está acontecendo hoje. O sentido do Natal está acontecendo, porque a Bíblia Sagrada diz que quando esse personagem, quando essa divindade, quando esse verbo se fez carne, nasceu em uma manjedoura, ele não nasceu em um lugar opulento, ele não nasceu em um lugar de luxo, ele nasceu num lugar
tão humilde, apesar de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu como uma criança, pois eu quero entender e falar para vocês nesta noite, nesse círculo, antes de nós trocarmos as taças, antes de nós nos embriagarmos, antes de nós partirmos o pão, eu quero dizer uma coisa para vocês, que o Natal verdadeiro é isso, é salvação. O Natal é perdão dos pecados, porque o versículo diz que ela deu à luz a um filho e esse filho salvou e perdoou o povo que estava em trevas. Quando o homem passar a entender que esse é o verdadeiro Natal, nós não vamos estar cometendo tantos erros apenas no mês de dezembro, achando que o Natal é essa fábula, essa iluminação, essa cidade iluminada, essas ruas transformadas, os prédios, né, iluminados com luzes, o Papai Noel descendo, né, de um helicóptero para trazer alegria às crianças, e as crianças já nascem com aquela interpretação de que o Natal, a figura central do Natal é o Papai Noel, que não é na verdade. A figura central, a centralidade do Natal, à luz da Escritura Sagrada, sempre foi e sempre será Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que liberta o seu povo dos seus pecados. E mais uma vez nós lembramos o cumprimento das Escrituras atestada pelos profetas, pelo profeta sobre o Natal. O versículo 22 diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz ao filho, ele será chamado pelo seu nome, ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Natal, quando alguém perguntar para você o que é o verdadeiro Natal, o verdadeiro Natal é uma iniciativa de Deus. O verdadeiro Natal é um milagre divino, gerado pelo Espírito Santo em favor do pecador. Você lembra que o versículo 18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada, ainda não casada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aqui eu faço uma análise, né, dessa trindade, que muitos negam, né, a doutrina da trindade, ou seja, da participação dessas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perceba que a trindade aqui, ela tem toda a liberdade de realizar, de fazer cumprir este plano. Primeiro, o plano divino, a iniciativa que nasceu no coração de Deus. Depois nós vamos ver aqui uma ação sobrenatural. Um milagre está acontecendo em favor, é um milagre divino em favor do pecador. Que milagre? Que esta virgem, que nunca tinha tido uma relação, ela aparece grávida. E o versículo é claro, é explícito quando diz: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas ela não teve um contato físico com o Espírito Santo, até porque o Espírito, já diz a palavra, é um Espírito, não há corpo. Então ali foi uma ação sobrenatural, foi uma intervenção divina. O Pai planejou, o Espírito Santo estava ali cooperando, fazendo a sua parte, né, dando a sua contribuição nessa grande obra, nessa grande realização. Tudo isso por causa do homem, tudo isso por causa do amor a Deus, de Deus para comigo e com você. Então o Pai planejou, o Espírito Santo cooperou e o Filho, depois do seu nascimento, depois do seu crescimento, então ele se lança dentro da agenda de Deus. Todos os planos de Deus se cumprem
cumprem exatamente da vida de Jesus. Ele nasce, ele cresce, ele se apresenta publicamente, ele se deixa, permite ser preso, morto, crucificado, para então, através desse sacrifício, ressuscitar e aí nos dá vida e dizer que a vida eterna passou a existir, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do seu Filho. Então veja a profundidade do que é realmente o Natal. Então o seu conceito, a sua concepção de Natal, de tudo isso, talvez agora não exista mais. Ou você passe agora a refletir, a entender o quanto você errou, achando que o Natal se limitaria apenas a essas interpretações, essa vontade humana, essas construções que foram sendo realizadas e agregando cada ano, a cada período, a cada década que se passava, dizendo para aqueles que iam nascer, isso aqui é o Natal é isso, o Natal é aquilo, quando na verdade o Natal é isto aqui, que a Escritura está revelando para nós. O Natal é o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da Escritura que foi atestada pelo profeta sobre o Natal verdadeiro, o Natal de Cristo, marcando então a presença permanente do Deus conosco. Até então, nós não tínhamos esse Deus conosco, porque é o que o versículo 23, a parte B final vai dizer: ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Antes nós estávamos separados, mas quando essa agenda se cumpre, quando esse Natal chega, quando esse nascimento acontece, agora todos vão ter a oportunidade de viver eternamente com o Senhor. Aqui na terra, numa relação, e lá no céu, eternamente nós estaremos com Ele. É por isso que esse nome representa, quando ele diz, ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você passará a ter no Natal, não os presentes, não a festividade, não a roupa nova, mas a compreensão de que quando Jesus nasce no coração do homem, ele passa agora a estar ao seu lado. E você pode então dizer, olha, hoje eu tenho um verdadeiro Natal, porque eu conheci o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quantos natais foram festejados? Quantos natais foram comemorados que nós não poderíamos nem sequer chamar por esse nome, Emanuel? Deus não estava conosco por causa das nossas interpretações erradas, por causa da nossa ignorância, por causa da nossa falta de posicionamento, de buscar na única fonte que poderia revelar para toda a humanidade o verdadeiro significado do Natal, e nós demos as costas. A Escritura revela isso. A Escritura nos mostra verdadeiramente isso, que o Natal é isto aqui. É a vontade de Deus, a iniciativa de Deus, um milagre divino através do Espírito Santo, a salvação que chega ao povo, a salvação que salva, o perdão que liberta de todos os pecados. Esse é, então, o verdadeiro Natal. Deus despertando o ser humano para a obediência. E é interessante, né? Nós lemos no texto aqui que José ele resistiu, né, a tudo isso. Parece que ele não deu crédito, né, essa ação sobrenatural do Espírito Santo. Provavelmente ele achou, fez um julgamento, né, de que Maria tivesse tido alguma relação
com outra pessoa. Tanto é que a Bíblia diz no início que ele resolveu deixá-la secretamente, embora deixá-la, né? Mas aí o Espírito Santo aparece. E é exatamente no Natal, né, que nós somos despertados à obediência. O Natal nos leva à consciência verdadeira do nascimento do Salvador, nos leva à obediência. Por isso que o versículo 24 diz assim, olha, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Perceba que antes José não quis receber Maria. A Bíblia diz que ele resolveu deixá-la secretamente. Mas o Natal, ele promove isso, esse ambiente, essa visita, essa espiritualidade, essa visita do Espírito Santo, dos representantes de Deus, do anjo, da palavra, da profecia, nos leva a uma obediência. A nossa obediência, ela deve ter como objetivo sempre a centralidade da pessoa de Jesus. É por isso que o versículo 25 diz, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então perceba como o Natal, distante de tudo aquilo que você entende, que você achava ser Natal, revela coisas grandiosas para nós nesse momento. Revela o amor de Deus, revela o plano de Deus, revela a atuação da Trindade, a agenda de Deus, o projeto de Deus, a cooperação através do Espírito Santo em agir na vida de Maria e engravidá-la de forma sobrenatural. E esse menino que nasce e que depois dele ter a consciência, depois dele tomar forma de um homem, ele só faz uma coisa, obedecer e andar segundo a agenda de Deus. Quando em várias partes da Escritura ele diz, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Nós trabalhamos juntos. O pensamento do meu Pai é o meu pensamento. E esse Natal começa aqui e termina na cruz do Calvário. Então, se a humanidade parasse para pensar e entendesse que se nós sairmos desse mundo interpretativo de festa, de uma data programada, que não tem o apoio da Escritura, que o mês de dezembro é escolhido como a data para se comemorar o Natal, foge totalmente dos ensinamentos da palavra de Deus e a intenção e o que é, na verdade, numa interpretação bíblica, uma interpretação de Deus, o que é o verdadeiro Natal. Então, hoje, eu gostaria de deixar essa palavra para você, Para você que vai nos assistir mais adiante, para a nossa igreja, Comunidade Cristã de Caucaia, se é que existe alguém ainda entre nós que ignora, a revelação do verdadeiro Natal. Então, tome posse nesta noite, Tome posse dessa revelação e deixe que o Espírito Santo introduza no seu coração e que você passe a partir desse ano ter uma visão mais ampla e verdadeira do que é o Natal. Sairmos desse Natal pagão, desse Natal que tira a centralidade de Jesus e transfere para elementos, para imagens, para símbolos, para o materialismo, para o consumismo, para o dinheiro, e que acaba apenas sendo mais uma festa de muitas festas que a humanidade comemora.
e que se tornou apenas uma tradição humana. Mas eu quero te despertar nesse momento para essa consciência que o Natal vai além de tudo isso. O Natal é a revelação do grande amor de Deus, é o plano de Deus, é a conversa que aconteceu lá na eternidade, antes de nós estarmos aqui, quando estavam ali sentados, Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma trindade que estava na criação humana, quando Deus diz, façamos, não é fácil, façamos o homem à nossa imagem, a imagem do Pai, a imagem do Filho, a imagem do Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, pois eles três estão juntos aqui novamente, agora providenciando a salvação, o perdão e a revelação do amor, da misericórdia de Deus em todas as instâncias da nossa vida. Nós fomos todas elas reprovadas, mas em todas nós recebemos de Deus, por amor, a absolvição dos nossos pecados. E esse é o Natal que você deve comemorar. Não é o mês de dezembro, o Natal é o ano todo, é o janeiro, é o fevereiro, é o março até o dezembro. O Natal é quando Cristo nasce. O verdadeiro Natal é quando Jesus nasce no coração do homem. Ali sim, aconteceu o Natal. E as datas que se seguem, os dias que se seguem, é mergulhar nesse ambiente natalino da compreensão divina de Deus. Não num ambiente festivo, externo, mas é um Natal interior que está aqui dentro do meu coração, da minha consciência e da minha gratidão de que Jesus é o Salvador, é o personagem central, de fato, do Natal. Então, meus amados irmãos, eu deixo aqui essa reflexão, né, para você que vai nos ouvir, para a comunidade cristã de Caucaia, nosso povo, nossos irmãos que estão aí o ano todo juntamente conosco. Temos um período, temos vivido um momento bastante diferente dos anos passados, mas Jesus continua na nossa vida. Não esqueça, Emanuel, Deus conosco. O nome foi escolhido propositalmente. Antes nós não tínhamos o Emanuel, agora nós temos o Emanuel, que está conosco, que está na nossa vida. Esse é o Deus verdadeiro. Que Cristo abençoe você e nesse Natal tire todos os olhares para os elementos criados pelo homem, pelos símbolos que são colocados ali pelo homem. Mas veja agora, naquela noite, em todas as noites da sua vida, aquele menino que nasceu, que cresceu e mostrou toda a revelação, toda a personificação de Deus, em todos os detalhes, em todas as suas ações. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que Deus em Cristo abençoe você. Que essa palavra fique sempre no seu coração, fortemente, e que daqui para frente você possa dizer, hoje eu sei de fato o que é o verdadeiro Natal. Uma noite abençoada para você, comunidade cristã de Caucaia, e a todos que nos ouvem. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a união e as doces consolações do Espírito Santo esteja sempre sobre nossa vida, hoje e para sempre. E aí do seu vídeo, onde você estiver, confirme com um amém e um glória a Deus a esse Jesus maravilhoso. Deus abençoe sempre a sua vida.